Olá, eu sou Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro, e estamos começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, e o assunto hoje é investimento no exterior. Bom, a alta recente do dólar ante o real, que levou a moeda americana à faixa dos R$ 5,70 em junho, deixou ainda mais evidente a importância de se ter parte da carteira de investimentos alocada no exterior. Embora de lá para cá o câmbio tenha passado por uma descompressão, o dólar ainda acumula alta de mais de 10% nesse ano. Além disso, enquanto o investidor brasileiro ainda vê o Ibovespa oscilando entre os 120 mil e os 130 mil pontos, os índices de ações americanos vêm batendo recordes, mesmo com os juros elevados e o início do afrouxamento monetário sempre empurrado para frente. Mas se no cenário doméstico é o fiscal que preocupa, no cenário externo também há incertezas. Elas não são muito menores. Com eleições em economias importantes da Europa, eleição presidencial nos Estados Unidos esse ano e a grande expectativa em torno de quando o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, finalmente vai começar a cortar os juros. Então, nesse cenário, diante de tudo isso, como investir lá fora? A gente sabe que é importante ter parte da carteira dolarizada, parte da carteira alocada no exterior, mas como se posicionar diante desse cenário que se coloca? E para discutir isso, eu tenho aqui dois convidados do time do Seu Dinheiro, mais uma vez, dividindo a bancada aqui comigo, o repórter Renan Souza. Seja muito bem-vindo, Renan. Olá, Júlia, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez pela segunda semana seguida no podcast Seu Dinheiro. Segunda semana seguida. E também, para comentar essa questão de como investir lá fora nesse momento, tenho aqui o João Piccioni, que é responsável pela Empírico Gestão. Seja muito bem-vindo, João. Oi, Júlia, obrigado. Eu que agradeço a presença. Legal. Obrigada pela sua presença e vamos começar aqui com o bloco das perguntas, Começando a falar de Fed. A expectativa é que o Federal Reserve comece a cortar juros em setembro, Essa expectativa vem se consolidando aí. Nesses últimos dias a gente teve novos eventos, inclusive aí com a inflação americana surpreendendo para baixo, que vem consolidando essa estimativa aí de que o ciclo de corte deve começar mesmo em setembro, mas a questão que se coloca é, setembro é bastante perto das eleições presidenciais, Que vão ser lá em novembro. O Fed realmente tem chance de cortar juros, que é algo que os investidores vêm esperando aí com tanta expectativa, tão perto assim das eleições presidenciais? Bom, vamos lá, Júlia. Me parece que eles vão deixar, que o Powell está meio uma vontade de deixar de lado essa questão das eleições na hora de decidir sobre política monetária nos Estados Unidos. Historicamente, o Federal Reserve ele procura não se envolver com esses episódios, E procura sempre que possível postergar ciclos de aperto ou de afrouxamento monetário e deixá-los assim um pouco mais distante das eleições. Mas dessa vez, o Powell está se sentindo, vamos dizer, bastante pressionado, ou eu acho que pode até ser uma coisa que está meio que inserida na própria cabeça dele. Ele está se sentindo pressionado a começar, a iniciar esse ciclo de afrouxamento monetário, talvez de uma forma até para sinalizar vamos dizer, uma ideia de seguro para os mercados, Assim, a intenção do Powell talvez não seja de gerar um ciclo de afrouxamento monetário muito intenso, mas de dar um norte, de dar uma direção de que, olha, eu tenho uma ferramenta, que é os juros, que pode sim trazer uma certa proteção, uma rede de proteção para a economia, caso a economia desacelere de verdade. Então, me parece que utilizar essa ferramenta agora em setembro traria um pouco mais de conforto para ele na condução da política monetária para o resto desse ano e para a virada do ano que vem. Então, sob essa ótica, o mercado está, vamos dizer, colocando ali uma probabilidade bastante alta dele conduzir essa mudança na política monetária. Sob essa ótica, eu acho que pode sim acontecer.
como eu falei, não é trivial, não é natural. Seria um evento, vamos dizer, diferente do que a história conta, mas ele tem sim esse espaço. O que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, por outro lado, eu já venho comentando um pouco sobre esse assunto, é que as condições para o afrouxamento, elas não ainda estão totalmente postas à mesa. O Powell não teve um ciclo deflacionário claro que justifique ele a se mover. E mesmo que tivesse, e aí eu entro com outro ponto, talvez o caminho ideal fosse começar por um afrouxamento monetário sob a ótica da liquidez, sob a ótica do quantitative tightening. Ele segurar o quantitative tightening, dar mais liquidez para o mercado e depois pensar nas taxas de juros. Então tem esse ponto que a gente vai ver evoluir ao longo desse mês agora de julho, né, os resultados da inflação que vão sair em agosto, tem a reunião ali no final do mês, vamos ver como ele vai se portar. Mas só ali eu acho que a gente vai definir esse caminho para o afrouxamento monetário. A inflação desse mês na verdade do mês de junho, do mês de maio tinha sido a mesma coisa. Ela passou por um processo de esfriamento, mas muito movido pelo preço de energia. De novo, aconteceu da mesma forma agora. A inflação anualizada nos Estados Unidos ainda está na casa dos 3%. Né? Se você olha para o core ele foi um pouco mais elevado do que a inflação cheia. Né? O core ele tira ali a oscilação dos preços de energia. E quando a gente olha, o que está acontecendo combustível cai, demora um tempinho para bater na economia, a inflação dá uma arrefecida. Só que o que aconteceu com o preço da gasolina agora, no mês de junho? Ele voltou a subir, essa virada de julho, voltou a subir. Uhum. Tanto é que aqui no Brasil ficou impossível de segurar aí o preço na bomba. Então a gente está vendo um pouco desse movimento vamos dizer, de deflação ou não é deflação, né? De redução dos preços, ele ir e voltar, ele ainda está muito volátil. Então, assim, se a gente volta no passado, se a gente volta para 2019 e pensa lá no ciclo de corte do Powell, ali no comecinho de 2019, por que ele voltou a cortar juros nos Estados Unidos? Foi porque a inflação veio para baixo dos 2% ao ano. A gente está com 3%. Qual é a razão técnica que levaria ele a cortar juros agora? Então, me parece que ainda é uma pergunta, vamos dizer, em construção. Se ele sinalizar que existe se ele trouxer o corte ali em setembro, de verdade, e essa inflação não apontar para baixo dos 3%, assim, me parece que ele pode, vamos dizer, ele vai ficar um pouco mais preocupado, porque ele vai talvez cometa o mesmo erro que ele cometeu ali em 21, 22, quando ele falou assim, olha, a inflação é transitória, vai dar tudo certo. A inflação não era nada transitória. E aqui ele caminharia para o mesmo tipo de problema. Então eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai precisar ver esses 2 meses ali até a reunião de fato. Acho que vão ser bem emocionantes. E a sua expectativa? Você trabalha com essa expectativa do corte em setembro ou você acha que o Powell pode, chegando mais perto, optar por ser mais cauteloso e talvez deixar esse corte para dezembro? Enfim, como tem muita gente também que espera um corte só em dezembro. Uhum. Eu acho que pode sim ser mais cauteloso. Eu não tiraria do radar essa função. Aliás, acho que os mercados, eles, apesar da gente ver a probabilidade na curva de juros, enfim, da hipótese do corte agora em setembro, mas me parece que principalmente o mercado de equity lá fora não está muito preocupado com essa dinâmica de curto prazo. Quer dizer, se vai ser em setembro ou dezembro, para o mercado, de certa forma, tá dado que em algum momento vem e que, enfim, a economia americana ainda está, vamos dizer, andando razoavelmente bem, gerando muitos lucros. Então, assim, eu confesso que para os portfólios internacionais, assim, tem a torcida, eu torço para que venha, e tem o factual. Nos portfólios internacionais ainda tem uma cabeça que existe sim uma probabilidade grande, maior do que esses 30% que o mercado está colocando, dele não fazer nada em setembro. E aí deixar para dezembro mesmo, que seria um momento ideal, a mudança da presidência, que daí ele pode alegar, olha, a gente não sabe como que a economia vai reagir ao novo presidente, se vier um novo presidente, enfim. E aí ele teria um pouco mais de abertura para fazer isso. Até lá,
ele também tem um ponto que até eu escrevi aqui no meu caderninho para não esquecer de falar. Os Estados Unidos vai se mover bastante com muita liquidez, com muito fluxo de recursos. A gente tem a questão da conta do Tesouro americana, que a Yellen deve usar o dinheiro agora todo e direito para tentar reeleger o Biden de qualquer jeito. Então, eles já estão fazendo, se a gente olhar, o governo tem sustentado esse PIB americano nesses últimos trimestres. Tem o próprio dinheiro da dinâmica do balanço do Fed, né? A questão do quantitative tightening, que está um pouco mais lento do que estava no começo do ano, então está liberando um pouco mais de recursos para a economia, liberando recursos para os bancos. Aliás, a gente tem resultado dos bancos agora. Vamos ver como que vai ser essa questão do volume de crédito nos Estados Unidos, que vem aumentando nesses últimos meses. Então, só isso talvez já fosse o suficiente para gerar a descompressão monetária. Né? Talvez ele não precise mexer na taxa de juros, mas simplesmente dar condições, dar abertura para que a economia gire naturalmente. E ele vai ter essas ferramentas ao longo desse próximo semestre. Quer dizer, pode ser que a gente veja a atividade nos Estados Unidos, vamos dizer, continuando ganhando tração, e aqui eu coloco um parênteses. Vamos tomar muito cuidado com a questão dos PMIs. Os PMIs não têm sido bons preditores da dinâmica econômica nos Estados Unidos. E até eu tenho achado alguns estudos que estão mostrando que, por exemplo, a coleta de impostos nos Estados Unidos tem sido um preditor mais poderoso vamos dizer, da dinâmica econômica. Então, e se você olhar, a coleta de impostos nos Estados Unidos está recorde. Está lá na casa dos 5 trilhões de dólares, né? É muita coisa. Em 2019 era 3.500, só para a gente ter uma noção. A gente deve ver resultados positivos das companhias, ou seja, mais coleta de impostos, né? Então, me parece que a gente tem uma atividade ao menos robusta aí nesse segundo semestre. Então, eu acho que ele vai meio que pisar em ovos ali e vai tentar colocar essas coisas na balança antes de mexer no juro em si. Uhum. E João, pegando o que você falou, a inflação está em torno de 3% hoje, sendo que a meta do Federal Reserve é de algo próximo de 2%, né? Só que tudo indica que o Trump vai voltar a ocupar o posto de presidente lá na Casa Branca, e nenhum presidente gosta de trabalhar com juros em patamares muito elevados. A gente que vive no Brasil sabe muito bem a briga que está tendo entre o Banco Central brasileiro e o presidente Lula. E então a minha pergunta é, na verdade, se o Trump, quando ele assumir, ele pode fazer alguma pressão em cima do Federal Reserve para eles baixarem os juros na marra ou mesmo interferir na política monetária. E qual seria o exato impacto disso no mercado, né? Assim, a partir do princípio que o Trump vai se mover de alguma forma para interferir na política monetária, como que isso afetaria os mercados financeiros internacionais, inclusive o mercado norte-americano, que agora está batendo recorde atrás de recorde? Tá, legal. A gente já viu esse filme, né? Lá em 2019, o Trump era o maior usuário do Twitter, né? Reclamando do Jeremy Powell, falando sobre a Bolsa Americana. Acho sim que ele viria com alguma pressão, especialmente se a inflação ceder muito rápido, né? Se a inflação continuar num processo, vamos dizer, um processo de desaceleração, né? Acho que ele sim colocaria um pouco a boca no trombone ali, reclamando do Powell. Acho que é o jeito dele governar, né? Aquele jeito mais turrão. Mas eu acho que assim, os mercados, de certa forma, eles entraram numa inércia que acabou deixando de lado muito o que é o macroeconômico. Estou falando aqui especialmente Estados Unidos, tá? Eu acho que a questão do fluxo de recursos para as bolsas, a capacidade das empresas mesmo se reinventarem, ela meio que tirou um pouco essa dependência de quem vai sentar na cadeira lá na frente, tá? Eu acho que Trump vai ser barulhento, ele vai vir com medidas, de repente, protecionistas, vai querer... Até populistas de gastos públicos elevados. Até populistas, de certa forma. Eu acho que tem um trade-off dele, né, em relação a gastos e menor arrecadação, né? E de repente ele vem lá reduzindo a alíquota para o mundo corporativo, e também não gasta tanto quanto o Biden gastou sob a ótica do governo, da máquina do governo, né? Se a gente olhar,
se a gente comparar os dois governos, tem uma diferença assim clara de máquina do governo. Até saiu uma notícia recente nos Estados Unidos que é curiosa, que a população mais jovem nos Estados Unidos está procurando empregos federais e estaduais, né? Uma coisa que você fala, como assim, nos Estados Unidos? Então, talvez o Trump, por ser republicano, ele dê essa guinada. E aí, também assim, né, quem está mais preocupado com questão de déficit fiscal, com questão da onde vai a dívida americana, vai ficar um pouco mais preocupado, mas eu insisto um pouco nessa questão dos impostos nos Estados Unidos. Né? Esses anos foram anos de crescimento muito forte na linha de impostos, ou seja, teria sim um espaço para o Trump voltar atrás um pouco com essa questão dos impostos, especialmente se eles tiverem uma política monetária um pouco mais frouxa, né? Porque aí ele conseguiria trazer esse juro para baixo e esse crescimento grande do fiscal talvez arrefecesse. Lógico que tem as questões inflacionárias e aí a gente precisaria ver como que isso se daria, né? Como vai se dar lá na frente. Mas me parece que o mercado está bem confiante de que o próximo presidente definitivamente não vai ser o problema dele. Então, o resultado dessa eleição não deve afetar tanto os mercados americanos? Júlia, acho que não. Eu estou com a cabeça que, obviamente, a gente vai ter volatilidade, né? Eu acho que a seleção do presidente vai afetar muito mais os parceiros comerciais, a dinâmica dos parceiros comerciais e países emergentes do que, de fato, os Estados Unidos. Eu acho que a Bolsa Americana acaba ilesa. Acho que o efeito do Trump na presidência vamos dizer, para os parceiros comerciais, ele é ruim. Se a gente olha para a China ela está com uma dificuldade de colocar a economia, vamos dizer, no trilho, né? Continua crescendo, é a China, né, gente? É um país gigante, enfim. Mas eles estão com uma certa dificuldade de acelerar, né? De voltar aquele crescimento que eles tiveram ali na década passada. E o Trump, vamos dizer, a vinda do Trump pode forçar eles a fazer uma coisa que eles estão se segurando, que é desvalorizar o yuan. Né? A China vem se segurando de toda forma ali para não desvalorizar o yuan, porque ele sabe que tem um efeito em cascata, né? As pessoas ficariam mais pobres, aí todo aquele movimento social começaria a ganhar força, o partido começa a perder espaço dentro do país. Tem toda uma dinâmica muito ruim que poderia acontecer com a desvalorização do yuan. E o Trump, no final das contas, e o que o Biden está fazendo também, né? Não podemos falar que assim, o Biden acelerou a política do Trump anti-China, né? Esse aperto de torniquete no final tem um pouco essa característica de forçar um pouco a China a vamos dizer, empobrecer entre aspas, né? Empobrecer no sentido de, poxa, para eles competirem no mercado internacional, eles vão ter que desvalorizar a moeda deles. Né? Ou seja, eles perdem aquele poder de compra de todos os ativos globais. Né? Então, me parece que a dinâmica que o Trump quer conduzir é um pouco nessa linha. Quer dizer, ele vai transferir um pouco, né? A hora que ele fala, vou tributar o produto chinês, no final ele está botando o tributo na mão do americano também, o americano vai pagar um pouquinho mais caro, mas o chinês vai pagar mais caro também. Né? Então tem um pouco dessa jogada, vamos dizer, meio de vantagens comparativas aí entre as economias. Né? E a Europa também cai um pouco nessa trilha. Porque a Europa está numa guerra comercial agora com a China, né? Está numa guerra comercial com a China e, se depender do Trump, volta a ter uma guerra comercial com os Estados Unidos. Né? Vou lembrar, na época foi com o Macron que ele falou do queijo, né? Acho que tinha lá aquela história. E então, assim, a Europa já está passando ali pelos seus, vamos dizer, pelas suas turbulências naturais depois do Covid, nada saiu muito do lugar, e eu acho que a entrada do Trump pode causar um pouco mais de ruídos, né? Ele vai querer levantar a mão, eu falei que não era para usar o gás russo, ele vai levar essas questões de volta à tona e vai, de certa forma, pressionar um pouco mais os europeus. Ou seja, tudo isso, no final das contas, vai fazer com que o fluxo de recursos global ele volte, continue indo para os Estados Unidos. Por isso que eu falo assim, quando a gente olha para ativos de risco, pensando em bolsa,
E aí, pensando também que na Bolsa Americana você tem as grandes empresas que dominam todos os mercados globais, né? Aquela história toda. A gente vai ver esse fluxo indo para o dólar, muito provavelmente. Então, o dólar vai acabar sugando, vamos dizer, o poder de compra das demais moedas globais. O que a gente torce é para que não haja inflação como houve na época do Covid, que a gente passou por esse processo de forma similar. Sim. Né? Só que naquele momento, a hora que o Trump colocou um monte de dinheiro na economia, o Biden colocou um monte de dinheiro na economia, ele provocou uma baita inflação, né? Porque, enfim, os produtos subiram em dólar, e aí você causou uma inflação globalizada, geral. Espero que nessa próxima penada, pelo menos, esses preços não subam, né? Então essa história do fim do dólar não vai acontecer. Essa história do fim do dólar, para mim, é a grande falácia, sabe? Simplesmente é uma moeda que é usada para troca, não só dos Estados Unidos para o mundo, mas entre os demais países do mundo, né? Ninguém topa receber em outra moeda. Os balanços dos bancos globais têm hoje mais recursos, mais moeda do que o próprio Estados Unidos. Se a gente parar para pensar em termos de derivativo, de operações em dólar, etc, etc. Ou seja, para mim esse negócio de acabar o dólar é uma história que não vai funcionar muito bem. Mas assim, de tudo que você está dizendo, me parece que todo esse processo que aconteceu nos últimos anos, America is great again, né? Porque se tudo agora aponta para o fluxo de capitais internacionais rumar para os Estados Unidos, porque realmente a Europa tem questões econômicas, políticas também, questões de comércio internacional com a China, com os Estados Unidos. A China está nesse momento que está tendo essa dificuldade, né, de ter o crescimento de outros tempos, pode ser pressionada a desvalorizar o yuan. Enfim, os outros emergentes acabam sofrendo, porque são muito dependentes de China, o Brasil incluído. Então, assim, na verdade, os Estados Unidos não perderam a majestade, muito pelo contrário, tão fortes como nunca. Seria isso, a economia americana, no caso? Eu acho que sim, Júlia. Se a gente voltar no que aconteceu na grande recessão, e até uma discussão eu estava tendo com o nosso analista lá na gestora, a gente estava debatendo um pouquinho dos motivos pelos quais assim, a economia americana acelerou depois da grande recessão. Vamos lembrar, teve uma injeção massiva de recursos via Federal Reserve, via os bancos internacionais, né, o BCE, todo mundo injetou dinheiro nas economias, nos bancos. E os Estados Unidos, se você pegar as bolsas, que representam bem as bolsas americanas abriram uma boca de jacaré enorme nos 10 anos seguintes, quando comparado com Europa, quando comparado com China, emergentes e o que for. O dólar ganhou muita força nesse período. Me parece que a gente caminha para um processo similar. A gente teve o Covid, e aí o Covid foi aquela mesma destruição destruição de riqueza, a gente não sabia o que ia acontecer. De repente você tem uma injeção massiva de recursos, tudo bem que agora não foi do Federal Reserve nem do BCE, mas os governos imprimiram um monte de dinheiro, colocaram na mão das pessoas, e todo esse dinheiro que flutuou pelo mundo, no final das contas, acabou virando o quê? Dólar. Investimento aonde? Na Bolsa Americana. E aí e se a gente olha o que aconteceu de 2020 até agora, a Bolsa Americana bateu novos recordes, as bolsas lá de fora, até que a Europa, até que meio que respiraram esse ano, atingiram novos recordes ali também, sim, mas não é naquela mesma velocidade que a gente viu o Nasdaq ou o S&P, enquanto que os emergentes vêm patinando desde a virada do Covid. Então, o que está acontecendo? É justamente isso. O fluxo de recursos está indo para os Estados Unidos. E assim como lá em 2008 e 2009, a gente pode dizer que nasceu, vamos dizer, o iPhone do jeito que a gente conhece hoje. Agora a gente tem nos Estados Unidos a ebulição da inteligência artificial. A inteligência artificial começa a cavar o seu espaço nos Estados Unidos, né? Então as grandes empresas colocando bilhões de dólares em investimento. Aí você olha para o resto do mundo, você vê um movimento ali na Ásia acontecendo e os movimentos nos emergentes contrários à tendência que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A gente vê o governo europeu lá, enfim, a entidade europeia lá levantando a mão e falando assim, olha,
Big Techs não venham crescer aqui com essa questão de inteligência artificial, que a gente vai ficar de olho. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa agora com a Meta nessa semana. Então, você fala assim, puxa, mas tem uma certa razão, tem um certo fundamento? Tem, não vamos discordar. Mas talvez seja muito cedo para já colocar as amarras. Porque nos Estados Unidos a gente só vai ver essas amarras acontecerem daqui a 5, 10 anos. Eles vão estar muito mais na frente. Então, para mim, o que vai acontecer nesses próximos anos é um pouco do que a gente viu na década passada. A gente vai ver um gap se abrindo muito grande entre Bolsa Americana e as demais bolsas, com a tecnologia levando esse play para frente, a tecnologia sendo aí o principal carro-chefe dessa história toda, e as demais economias tentando ali se encontrar, se revitalizar por caminhos que a gente ainda não sabe para onde vão estar. Bom, eu acho que eu sei, então, qual é a resposta para essa minha próxima pergunta, que eu queria falar de câmbio, né? A gente está vendo um real super desvalorizado esse ano, não só pela força do dólar global, como por questões internas nossas também, mas mesmo com essa recuperação recente, o real ainda está bastante desvalorizado ante o dólar nesse ano. Nesse momento, mesmo, né, com o dólar caro para nós, justifica comprar dólares ou montar uma posição em investimentos no exterior, por exemplo, para quem não tem na carteira, tendo em vista esse cenário adiante que você está pintando? Com certeza, Júlia. Assim, ter dólar na carteira é algo que assim, é fundamental para qualquer investidor. Né? Assim, a gente, aqui na Empíricos, a gente sempre defendeu a história do 70-30, né? O 80-20, mas sempre tem uma parcela de dólar, sempre tem uma parcela investida, de preferência em ações, porque no final das contas, o dólar puro também, o real puro, né? Você fala assim, quero papel moeda. Não, isso é ruim, isso perde valor à medida que o tempo passa. E eu tô para falar, assim, eu já tenho falado há algum tempo, que assim, até o caixa, até a Selic que a gente olha e fala, nossa, mas a Selic é 10% ao ano, ou o Treasury americano tá pagando 5% ao ano. É ruim. Porque o que a gente está vendo é um processo de desvalorização das moedas tão grande, tão rápido, que assim, daqui a pouquinho a gente não vai conseguir mais... isso não, assim, vai ser muito ruim para quem segurar esse tipo de posição. Então, é necessário que os investidores tenham ativos reais, tenham investimentos em ações, em REITs, em fundo, bom, enfim, em tudo que é ativo de risco que tenha retorno real, que consiga gerar lucros para o portfólio deles. Então, assim, dólar, para mim, tem que ter na carteira, ponto. E olhando para frente, olhando para um horizonte mais esticado, por mais que a gente ache que o Brasil tem muito espaço para melhorar. O Brasil tem um monte de espaço para melhorar, é verdade, a gente não pode tirar isso, por isso que assim, a gente vai continuar investindo aqui, mas me parece que o gap de produção, o gap de produtividade vai crescer muito como cresceu na década passada. Né? Os Estados Unidos vai avançar muito mais rápido que o resto do mundo. E a gente vai ver as grandes companhias globais, na verdade, dominando mercados. Né? Quando a gente olha para o Brasil, isso já meio que acontece. Você tem lá a Amazon invadindo todo o território que antes era das empresas brasileiras, junto com o Mercado Livre, que a gente fala que é argentina, mas é brasileira, mas tem um pezinho lá fora, né? Porque no final das contas é um modelo de negócio... É uma empresa global, né? É uma empresa global. Já dá para dizer que é uma empresa global. Já dá para dizer que é uma empresa global. Você pega até um próprio Nubank que está crescendo aqui, mas, pô, na verdade... E tem cabeça de empresa global. Porque eles querem fazer no mundo inteiro o que eles fizeram aqui, isso né? Aí. E eu vou citar um outro exemplo que eu tenho pensado muito sobre, que é a própria Embraer. Sim. Que tem uma pegada global, né? Quer dizer... Quando a gente olha para esses cases locais que têm essa pegada global, são eles que estão indo bem, né? São eles que estão superando. E eu acho que esse tipo de empresa, esse tipo de companhia, construída lá fora, né? Construída com, vamos dizer, DNA lá de fora, vai acabar indo muito bem. E lá fora é o que mais tem, né? Lá a gente olha, assim, a gente estuda muito cases de tecnologia e tem empresa americana, tem empresa holandesa, tem empresa... de outros países que você vê que tem esse tipo de característica
que é o que tá avançando pra caramba. E, João, nessa mesma pegada, você falou de inteligência artificial também, né? Mas você falou do setor financeiro, outras empresas. Quais são os setores, assim, os melhores segmentos para o investidor brasileiro montar uma posição lá fora, assim? Já pensando nessa proteção em meio a um cenário geopolítico complicado, China, Taiwan, Europa, guerra com a Rússia, próprios problemas internos dos Estados Unidos, né? Qual que é uma posição, setores interessantes, né, que o investidor brasileiro tem que se colocar para se proteger de tudo isso, né? De só tudo isso. Bom, proteger é uma palavra difícil no mercado financeiro, mas eu vou dizer para você que assim, bom, tecnologia tem que ter. Tecnologia do jeito que a gente olha para as empresas lá de fora, as big techs, etc., é fundamental para o portfólio. Na verdade, é o play talvez mais seguro que a gente tenha no mundo de investimentos em ações ao redor do mundo. Assim, se você tem as ações da Apple, Amazon, Nvidia até, mesmo esses preços, e por aí vai, talvez sejam os cases assim, mais seguros se a gente olhar para uma ótica de 3, 4, 5 anos. Porque esses caras realmente, assim, eles têm muito caixa, têm um baita balanço, estão na fronteira. Eu na minha última carta da gestora, eu chamei a carta... Na verdade, a carta... Eu tomei emprestado ali o Benjamin Button, né? O modelo Benjamin Button, que é os modelos de negócios dessas empresas, à medida que o tempo passa, eles não envelhecem. Eles ficam mais fortes, eles ficam mais jovens. Eles atraem mais pessoas. E se você olha para as ações americanas, para essas big techs, para esses negócios, elas têm muito essa característica. Né? A Amazon vem reinventando o seu negócio a cada ano, e a cada ano ela traz mais clientes para dentro da plataforma, para o Prime, e aí tem lá o Prime Video, e aí tem o Prime não sei o que lá, daqui a pouco a Alexa vai falar na casa, vai sair andando, e por aí vai. E quando você olha para o segmento de nuvem, o AWS, cada vez mais ele tem mais gente usando o AWS para fazer para as empresas costurando lá os seus processos, etc, etc. Então, e aí por aí vai, né? Daqui a pouco a Siri está falando aqui com a gente também. Então, essa dinâmica das empresas de tecnologia, para mim, é um must, precisa estar dentro do portfólio das pessoas. Partindo daí, outro vetor que eu acho que é muito legal, ouro. O investidor precisa ter ouro. Por quê? O dólar está perdendo o seu poder de compra. Dia após dia, a inflação é 3% ali no papel, mas a gente está vendo que tem uma dinâmica em cima dos produtos melhores. Assim, os melhores produtos sobem de preço. Vou dar um exemplo aqui da bolsa da Chanel, clássico, que a bolsa custava lá, sei lá, 30 mil reais e agora custa 60 mil. Ou em dólares, sei lá, não sei em dólar. 10 mil dólares foi para 20 mil dólares. Mas e por aí vai. Aí você fala assim, mas isso é cíclico. É cíclico, mas quem comprou aquele bem por 10 mil dólares não vai vender por 5 mil dólares e isso vai ganhando uma atração. Ou seja, o dólar está perdendo o seu poder de compra. Ouro é um bom ativo para o portfólio. Eu acho que tem que fazer parte, a gente vai ver o ouro esticar ainda mais ao longo desse próximo ciclo. Aí cabe um pouquinho de criptomoeda também, mas eu vou deixar para outro episódio. E eu, nesse momento, tenho gostado bastante. Depois eu vou falar outro ainda, mas Japão. A gente estava estudando um pouquinho essa questão dos semicondutores e de como que essa indústria está sendo feita, e a gente se depara na cadeia dos semicondutores, a gente se depara com várias empresas japonesas, várias. E aí você fala, poxa vida, essa empresa, deixa eu ver quem que é. Opa, quem é o dono? É a Grande Trading lá de fora. Quem é? É a trade que o Warren Buffett colocou dinheiro. Quando você abre o índice japonês, você vai ver lá que você tem as grandes tradings que têm investimentos no mundo inteiro, investimentos em toda essa cadeia de semicondutor, nessa cadeia de inteligência artificial. É um negócio assim muito interessante, muito legal. E aí bom, Buffett é um gênio e não vamos nem discutir. É uma forma de se operar esse mercado, né, com algum desconto, porque as tradings são muito mais baratas. Porque são nomes menos óbvios, né? Não deve ter tanta gente olhando quanto tem alguém olhando para uma Nvidia da vida. É isso, você abre, explode, lógico, são negócios gigantescos, tem outros negócios ali no meio, mas tem essa coisa que pode ser um pouquinho diferente, sabe? Pode dar uma diferencinha no portfólio.
a bolsa japonesa é uma das que mais sobe esse ano, né? Subindo 19%, acho, em dólares. Em dólares. Eu acho que é. Enfim, tá subindo mais que o S&P e o Nasdaq. O Nasdaq não, o Nasdaq já foi embora. Mas subindo mais que o S&P, certamente. E é um case que a gente tem investido já faz algum tempo, né? A gente está com mais de um ano de investimento em Japão. Tem aquela questão da política monetária, o iene se desvaloriza e tal. E que até, por um outro lado, é muito bom, né? Imagina que essas empresas estão na cadeia global, sendo remuneradas em dólares, e o iene se desvaloriza. Quer dizer, se você está investindo lá, você está ganhando um dinheiro a mais. Então, também é um case que eu acho que é super interessante. Para o investidor local, acho que esses caminhos, e agora você consegue fazer via ETFs, consegue fazer via os nossos fundos aqui também, aproveita que já passou o jabazinho, mas assim, são investimentos que cabem hoje no portfólio da pessoa física brasileira também. A gente vai ver um movimento, muito provavelmente, de todas as plataformas locais direcionando os investidores para fora. E a gente agora tem uma legislação também que permite o investidor pessoa física de varejo acessar fundos com mais exposição ao exterior, né? Com mais exposição ao exterior, exatamente. Eles facilitaram a questão tributária, né? Ficou bem mais fácil para você declarar os seus impostos, pagar os seus impostos com investimentos internacionais, e também na legislação de fundos isso melhorou bastante. Sim, é mesmo, é verdade. Legal. Bom, vamos então agora passar para a segunda parte do programa. Foi bem legal aqui essa conversa, temos vários insights aqui de investimentos no exterior, mas vamos agora passar para a parte dos touros e ursos. Antes eu só queria deixar alguns recados, né? Dizer que esse podcast está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, o Apple Podcasts. Você pode seguir a gente, né? Buscar lá por Seu Dinheiro, você vai localizar o podcast Touros e Ursos e pode seguir a gente lá para sempre ser notificado quando tiver um episódio novo. E a gente também está presente, é claro, no canal de YouTube do Seu Dinheiro. Então, se você estiver nos ouvindo, nos assistindo por lá, pode deixar o seu like se você tiver gostado desse episódio, se inscrever no canal se você não tiver inscrito, né, para ser notificado sempre que tiver novidades, e engordar aí o nosso conjunto aí de inscritos, que já ultrapassou aí os 100 mil inscritos recentemente, que foi uma marca bem legal. Outro recado que eu queria deixar é que a gente tá lá, o Seu Dinheiro publicou, né, o e-book do Onde Investir no segundo semestre, com a coletânea das nossas reportagens sobre onde investir na segunda metade de 2024. A gente vai deixar o link para o e-book aqui na descrição desse vídeo, seja lá a plataforma que você esteja acompanhando esse programa. Bom, vamos passar então para o Touros e Ursos. Para quem não conhece, os touros são aqueles que mandaram bem na semana que se passou, né? Enfim, empresas, ações, negócios, pessoas, políticos, times de futebol, artistas que mandaram bem aí nos últimos dias. E os ursos são aqueles que estão em baixa, que não mandaram tão bem, enfim, que estão aí num momento de urso, para usar o jargão aí do mercado financeiro. Como já é tradição, vou começar aqui pelo nosso convidado. João, qual é o seu urso da semana? Agora eu posso falar dois? Um é o Brasil, né? Depois dessa exposição aqui, realmente... Que fique bem claro que desde a semana passada, depois que eu falei do Corinthians, o Ricardinho, nosso colega, nunca mais falou comigo, então eu parei de falar de futebol aqui no Touros e Ursos. Futebol tá proibido. Mas aí, para falar de um case do mercado financeiro, eu vou falar da Vale. Puxa, eu acho que a Vale está numa maré meio ruim, né? Você tem essa questão da China, que continua indo e vindo, né? Todo mundo esperando a reabertura chinesa, e essa história não vai para frente. Aí você tem o preço do níquel desabando, você tem o preço do cobre também indo lá para baixo, a Vale não consegue engrenar. Aí você tem a escolha do CEO com uma lista gigantesca que, poxa... Pode ser qualquer um de nós, inclusive. Vai incluir qualquer pessoa, o pessoal da produção aqui. Inclusive, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? E aí o papel, obviamente, fica aí nessa inércia. Não vai nem para frente, nem para trás, né? E acaba... Quer dizer, para trás tá vindo. Enfim, está numa maré meio ruim.
Espero que isso passe aí ao longo dos próximos meses. Com certeza. Renan, seu urso da semana. Meu urso da semana vai pro dólar, né? Como a gente sempre lembra aqui, o urso de hoje pode não ser o urso de amanhã, o touro de hoje pode não ser o touro de amanhã, mas essa semana, né, nesse espaço de tempo, foi o dólar com uma queda de 2,5% na semana, quase 2,5%, né? E o meu urso da semana vai para ele por quê? Porque o dólar chegou a bater os 5,70 na semana passada, depois de várias falas do presidente Lula, inclusive com problemas internacionais, mas ao longo da última semana houveram ganhos da equipe econômica, inclusive com a aprovação da reforma tributária ontem, né? O que ajudou também no alívio do dólar com a perspectiva de uma melhora da política fiscal brasileira, e também uma melhora do cenário internacional, como a Júlia mesmo falou, da queda do CPI além do esperado, e isso ajudou na descompressão do dólar. Mas enquanto a gente estava conversando aqui, o dólar voltou a subir, ele estava caindo logo cedo, chegou a ser operado abaixo dos R$ 5,40, mas voltou a subir. Agora a queda semanal está só em 2%, ainda conta como urso da semana, e é por isso que eu escolhi a moeda norte-americana. Tá certo. Bom, o meu urso da semana vai para a inflação brasileira, inflação oficial, medida pelo IPCA, que foi divulgado o índice de junho, agora essa semana, e veio também abaixo do esperado, né? Desacelerou de 0,46% em maio para 0,21% em junho, sendo que a expectativa, né, a mediana ali das expectativas era de 0,32%. No acumulado de 12 meses, mesma dinâmica, né? O IPCA teve uma aceleração, né? Subiu de 3,93% em maio para 4,23% em junho, mas a expectativa era de uma alta somente para uma alta para 4,34%. Então, mais alta, né? A expectativa era mais alta do que foi na prática. Também, enfim, os economistas consideraram que a composição do índice, né, foi benigna, né? Então, com uma inflação ali geral, não só puxada por um elemento ou outro dentro do índice. E, enfim, eu escolhi como urso da semana, né? Mas inflação baixa, um touro, né? Tanto para o investidor quanto para o cidadão no geral, né? Mas escolhi como urso porque alívio na inflação é um indicador, né, mais baixo do que o esperado. Contribuiu aí, né, inclusive para o câmbio, né, para o real ganhar um pouquinho de força ante as moedas fortes e também para uma queda aí dos juros futuros, o que contribuiu aí para a valorização de ações que são muito sensíveis a juros, para a alta também dos títulos de renda fixa pré-fixados, indexados à inflação, que tendem a se valorizar quando os juros caem. Então a gente teve aí um certo alívio, uma certa descompressão nos juros, ainda provavelmente não suficiente para o Copom continuar aí cortando juros, né? O mercado ainda espera que a Selic fique parada aí nas próximas decisões de juros, aí no patamar onde está, nos 2 dígitos, mas, enfim, é um fator positivo aí para a nossa dinâmica aí de câmbio, de juros. Então, por isso, é um urso com gostinho de touro. É um urso de chifres. É um urso de chifres. Bom, vamos passar agora, então, para o lado bom, né? Para o lado positivo, os touros da semana. E aí, eu devolvo a bola para você, João. Quem é o seu touro da semana? O touro da semana vai para o urânio. Urânio que voltou a subir com bastante força lá fora. A gente viu as principais mineradoras do setor dispararem ontem. Foi um movimento causado ali pela, vamos dizer, a divulgação de que o Japão vai voltar a produzir energia nuclear. Né? Então ele deve reativar 11 reatores nucleares. A gente já está vendo esse movimento acontecendo na China, né? Vem ganhando uma atração. E também o Cazaquistão, que é o grande produtor de urânio aí no globo, ele divulgou que ele deve colocar uma taxinha extra ali na commodity, e isso, obviamente, vai fazer com que os preços do urânio avancem. É uma energia que é fundamental para a gente, vamos dizer, para abastecer essa nova cadeia ligada ao mundo da inteligência artificial. Tá? Então, é algo que a gente deve ver ganhar atração nos próximos anos. Assim, a gente tem uma tese bem antiga até de urânio, ela deu super certo aí. Desde 2019, 2018, a gente tem essa tese aqui na casa. Temos um fundo de urânio, né? Só investe
no minério ali, nas mineradoras associadas. Está indo super bem, esse ano está andando muito bem. E olhando para frente, me parece que é um grande play de energia. E essa semana eu acho que abriu, assim, essa volta dos comentários sobre os reatores japoneses meio que abre os olhos até do próprio Estados Unidos, que precisa fazer alguma coisa em relação à energia. Então é um cara que merece aí o touro da semana. Legal. Renan, e o seu touro? Meu touro da semana vai para o reajuste no preço de combustíveis da Petrobras. E antes que comecem a atacar pedras aqui, né, eu preciso fazer um adendo que o reajuste de preços pode não ser bom para o consumidor, mas é bom para a empresa, né? A Petrobras estava vendendo já há mais de 250 dias a gasolina com preço muito defasado em relação ao mercado internacional, né? E agora, na segunda-feira, houve um reajuste de 7% no preço da gasolina. Esse foi o primeiro reajuste da nova presidente da Petrobras, a Magda, e o primeiro reajuste desde agosto de 2023, né? E era uma demanda das refinarias privadas que os preços fossem reajustados, porque a Petrobras estava vendendo uma gasolina muito mais barata do que elas que praticam os preços internacionais, e a Petrobras abandonou essa política lá no começo do governo Lula, né? Então, como a Petrobras vai começar a vender combustível mais barato, isso é bom para a empresa que vende mais barato, pode vender mais caro, né? E ela estava vendendo mais barato, agora ela vai passar a vender mais caro. Isso é bom para a empresa porque ela pode praticar preços mais pareados com o mercado internacional. É lógico, ainda está com um desconto muito grande em relação ao mercado internacional, mas com esse reajuste a Petrobras pode voltar aí a ter uma competitividade, né? Gerar mais receita para si mesmo. Então, esse é o motivo dela ser o meu touro da semana, o reajuste ser o meu touro da semana. Tá certo. Então, eu vou terminar aqui com um touro com sabor de urso. Eu escolhi as Americanas, as ações das Americanas, né? A empresa está em recuperação judicial, como todos já sabem. As ações não estão, por isso, mais sendo negociadas dentro do índice Bovespa, mas elas tiveram aí uma alta de mais de 70% nessa última semana. Tudo bem que são penny stocks, né? Negociada ali na casa de centavos, então qualquer mexidinha ali de preço é uma variação percentual muito grande. Mas, se você olhar assim, desde o início de julho, a ação da Americanas praticamente dobrou de preço, assim, só por curiosidade. Agora ela está ali na faixa de quase 80 centavos, chegou até a bater perto dos 90 centavos. É um valor bem baixo, mas realmente a variação foi bem forte e não foi só por um mero acaso. Realmente houve eventos nos últimos dias que favoreceram o preço da ação, né? O primeiro principal foi que no início da semana a Superintendência Geral do CAD aprovou sem restrições o aumento de capital da companhia no valor de até 40,7 bilhões de reais, no qual os acionistas de referência, né, o trio de investidores Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, eles se comprometeram a injetar pelo menos 12 bilhões de reais. Esse aumento de capital ele é super importante para a recuperação judicial da companhia, né, fundamental. A Superintendência Geral do CAD também aprovou, né, que os credores entrassem nesse aumento de capital. Então, depois do aumento de capital, o trio de investidores que antes eram só acionistas de referência, né, eles não eram controladores da companhia, eles vão passar a ter ali praticamente 50% das Americanas, os credores lá por volta de 47%, e os demais acionistas vão sofrer uma grande diluição aí, ficar compondo ali só 3% do capital da companhia. Se até o dia 23 de julho não tiver nenhum questionamento no Tribunal do CAD, então essa aprovação vai se tornar final e aí vai ser o próximo grande passo aí dessa recuperação judicial. E aí a gente também viu, né, como eu falei anteriormente, um alívio forte dos juros futuros nessa semana, e varejistas são tipicamente muito sensíveis a juros, as varejistas brasileiras são, e americanas também, então esse movimento aí também contribuiu para a alta da ação. Então, por isso, como a gente sempre diz, o urso de hoje pode ser o touro de amanhã e vice-versa. Nesta semana, as ações da Americanas são o meu touro. Bom, pessoal, acho que então ficamos por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Renan Souza. Muito obrigada, Renan. Obrigado, Júlia. É sempre um prazer estar aqui, aproveitar esse papo com você e com o nosso convidado.
Tá ótimo. Muito obrigada, João, pela sua presença. E aproveita e fala um pouquinho pro pessoal como é que pode ter acesso aí ao que você escreve, aos produtos que você gera, enfim. Como é que chega até você, até seu conhecimento sobre o mercado internacional? Legal, Júlia. Bom, primeiro, obrigado aí pela participação. Fico sempre feliz de vir. Eu gosto de participar desses episódios. Sempre traz novas ideias. Bom, podem me encontrar no site, empiricosgestão.com.br. Estou bastante ativo lá no site. Tem lá o diário de bordo, que eu escrevo toda semana. Tem lá as cartas mensais da gestora também. Eu escrevo também mensalmente ali, comentando um pouco sobre os portfólios, comentando sobre nossas estratégias, o que a gente está pensando, às vezes elucubrações do mundo dos investimentos. Tem também as cartas de algumas estratégias específicas, né? Por exemplo, tecnologia lá fora, a gente tem uma carta específica sobre essa estratégia, temos uma carta sobre a nossa família de fundos também, mas aí não sou eu que escrevo, tem a turma lá do time de gestão que escreve, e também a gente tem uma carta de estratégia local de ações também, são cartas específicas. Então, para quem gosta de investimento, tem material à beça para estudar ali. Tudo isso está no site, também tem os canais do LinkedIn, que a gente usa bastante para promover ali o material da gestora, e os fundos estão disponíveis na plataforma do BTG Pactual, na plataforma do BTG Digital, então quem é cliente consegue acessar diretamente, né? A maior parte dos fundos são para investidores em geral, a gente tem essa família de fundos internacionais, alguns fundos são para investidor qualificado, mas também, enfim, para quem quiser acessar, estão lá. E a gente está tentando sempre expandir, sempre tentando participar aí de eventos para trazer, né, recuperar um pouco desse espaço da Empíricos Gestão, né? Empíricos Gestão sempre esteve muito na frente das ideias, né? Tem lá os fundos temáticos, por exemplo, os fundos de cripto. A gente tem várias estratégias que estão ali na fronteira mesmo do mundo dos investimentos. Legal. Muito obrigada, pessoal, e obrigada a todos os que nos ouviram, nos assistiram, e até a próxima edição do programa. Um abraço.